Aqui é o pastor Rafael, vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Romanos. Esse é o 12º capítulo, estamos chegando no final desta série. Hoje vamos analisar o capítulo 13 desta carta tão especial. Nossos vídeos são postados todas as terças-feiras, às 19h30, e aqui na descrição, como de costume, você encontra um questionário para ajudar no seu estudo individual das Escrituras. Aproveite, tire um tempinho para examinar com mais cuidado as Escrituras e acrescentar o seu conhecimento para que tudo lhe vá bem, ok? Vamos começar então o vídeo de hoje, investigando o capítulo 13, do início até o fim, do versículo 1 até o versículo 14. É um capítulo curto e continua naquela dobradiça do livro, na segunda parte desta carta, onde Paulo agora vai enfatizar o viver cristão de uma maneira mais enfática. Lembrando que na primeira parte, dos capítulos 1 até o capítulo 11, Paulo se dedicou especialmente ao ensino teológico e teórico do Evangelho, do bendito Evangelho que nos salvou através de Jesus Cristo. Nessa segunda porção, então, examinamos na semana passada o capítulo 12, que disse para nós como vivermos em comunidade. Falou então um pouco a respeito da nossa transformação da mente, falou um pouco a respeito dos dons espirituais que Deus derramou sobre nós e também sobre como deve ser o nosso cuidado, o nosso tratamento, principalmente com os irmãos da fé. Agora no capítulo 13, Paulo muda um pouco o enfoque da sua aplicação prática para o viver cristão. Veja como ele inicia esse capítulo. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Agora Paulo vai enfatizar como deve ser o viver cristão no mundo. Isso mesmo, você acha que o cristão deve ser um exemplo fora da igreja? Muita gente, estranhamente, acha que o cristão tem uma vida dentro da igreja, onde ele é um santinho com asas, auréola, e faz tudo bonitinho, perfeitinho e trata todo mundo com muita cordialidade, mas quando ele vai para as ruas, quando ele vai para o seu trabalho, ou quando ele tem que lidar com o governo da nação, o governo desta era, o cristão não precisa mais ser um cristão, ele pode agir de uma outra maneira. Jesus criticou profundamente essa atitude e chamava essas pessoas de hipócritas. E no que nós vemos hoje no testemunho do dia a dia, infelizmente, é que muitos irmãos não entenderam que a vida cristã ela é uma única vida e que nós devemos ser cristãos dentro de casa, no nosso trabalho e também na igreja da mesma maneira, vivendo para o Senhor. Paulo aqui está cutucando um pouco a igreja de Roma, porque a igreja de Roma estava mais próxima da capital do império. E Roma, como vocês bem sabem, era um governo avesso ao cristianismo. E naquela época que Paulo escreveu essa carta, já havia uma certa perseguição sobre os cristãos, e essa perseguição foi crescendo, até que os cristãos começaram a ser mortos pelo Império Romano, porque julgavam que eles eram dissidentes e que não eram obedientes ao governo romano. E o que Paulo está ensinando aqui é que os crentes, tanto judeus quanto gentios, não importa a sua nacionalidade, todos nós devemos nos submeter ou nos sujeitar ao governo instituído neste mundo. E Paulo usa aqui uma frase que para muita gente pode ser estranha, mas que Deus instituiu todo o governante. Isso mesmo. Por mais corrupto que sejam os governantes do nosso país ou de qualquer outro país, nós devemos ter a ciência que Deus comanda o coração dos que estão no poder. Isso mesmo, Deus fez isso muitas vezes no Antigo Testamento. Por exemplo, ele usou os imperadores Nabucodonosor ou Dario de impérios pagãos, impérios ímpios, para fazer a vontade de Deus prevalecer aqui na terra. E ele faz isso, o próprio livro de Provérbios diz que Deus dirige o coração do rei como ele quer, como um rio sinuoso é dirigido pelo leito. O fato é que nós precisamos nos submeter e nos sujeitar aos governantes desta nossa era.
E Paulo vai dar a razão no versículo 5, diz: portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. O fato é que nós precisamos nos sujeitar, precisamos pagar impostos. Opa, aí vai um puxão de orelha para se você que é crente, anda sonegando no imposto de renda ou anda burlando alguma leizinha e alguma regra para pagar mais imposto. Não, não, não. Deus está no comando dos nossos líderes e por mais pesada que seja a carga de impostos, nós como cristãos devemos cumprir as leis. Se um governador diz que nós não podemos ter culto por conta de uma barreira sanitária, por conta de uma pandemia, se você é um irmão crente e está continuando com os cultos aí na sua cidade, na sua igreja, puxão de orelha para você também. Nós devemos nos submeter às autoridades, porque as autoridades estão a serviço de Deus e nós não devemos temer as autoridades, mas sim obedecê-las, até o ponto em que eles venham de forma contrária às Escrituras. E aí nós devemos obedecer a Deus em primeiro lugar. Mas no versículo 8, Paulo muda um pouquinho a chave deste capítulo e diz assim: não deva nada a ninguém. Porque nós devíamos o quê? Submissão, respeito aos governantes. Mas nós não devemos nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. E daqui para o final da carta, Paulo então... Daqui para o final do capítulo, até o capítulo 14, Paulo vai falar sobre o amor ao próximo. Lembram que no Antigo Testamento existiam muitas leis, né? E nós resumimos ela em geral nos 10 mandamentos, que é muito conhecido. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que para nós cumprirmos efetivamente toda a lei, nós precisamos amar uns aos outros. Esse não é o ensino de Paulo, esse é o ensino de Jesus. E Paulo continua neste ensino, porque entendemos então que quando amamos um ao outro, ou na verdade quando eu amo aquele que está perto de mim, e veja que Paulo não está falando sobre os seus amigos, não está falando sobre as pessoas da igreja, mas agora está se referindo às pessoas do mundo. Ou seja, quando eu estou passando perto de alguém e vejo aquela pessoa em necessidade, eu devo o quê? Amor a ela. E esse é um fato interessante, porque na primeira parte desse capítulo, Paulo fala para nos sujeitarmos às autoridades. E agora ele mostra que o amor é o nosso modo de vida. E o amor nada é do que sujeição ao próximo. Ou seja, eu vou fazer aquilo que o outro precisa e não vou fazer aquilo que eu acho que é certo. Esse é o nosso viver. Esse é o viver cotidiano do crente. Nós devemos viver assim dia após dia, dia e noite. Não devemos nos cansar de fazer o bem, de amar o próximo e de fazer aquilo que as pessoas precisam. Paulo vai usar a justificativa de que os dias estão passando logo e que aquele dia, o dia do julgamento final, o dia da volta de Cristo, o dia onde nós vamos ser arrebatados está próximo. E por esse motivo nós devemos amar uns aos outros, porque isso cumpre toda a lei de Deus. Essa é a vontade de Deus. Então, no final desse capítulo, nós podemos imaginar que agora, nessa segunda parte do livro, Paulo já nos mostrou como devemos viver na igreja. E agora está nos mostrando como devemos viver no mundo, se sujeitando, em primeiro lugar, às autoridades governamentais instituídas, votadas sim pelos homens, mas instituídas por Deus. E devemos nos sujeitar também às nossas pessoas mais próximas, as queridas e as não conhecidas, devendo o amor a cada uma delas. Se esse não tem sido o nosso padrão de vida, nós precisamos repensar a nossa fé. Porque Paulo gastou 11 capítulos ensinando o motivo de crermos em Jesus Cristo. E agora nós precisamos aplicar isso de verdade nas nossas vidas. Que Deus conceda a graça para mim e para você continuar nesse caminho da caminhada cristã até a vinda do nosso Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.